Segundo dados do Tribunal de Contas da União de 2014, obtidos pela agência Reuters, os 12 estádios usados na Copa do Mundo no Brasil custaram em média 50% a mais do que o previsto e apenas 6 dos 35 projetos de transporte público prometidos foram concluídos a tempo. No caso do Estádio Nacional de Brasília, o Mané Garrincha, a obra, orçada inicialmente em 660 milhões, custou 2 bilhões de reais, o que fez dele o segundo mais caro da história, ficando atrás apenas do Wembley Stadium, de Londres. O detalhe é que a capital não tem nenhum grande time, portanto, jogos no estádio são eventos raros. Dias antes de começar a Copa no Brasil em 2014, a agência de notícias Associated Press, conhecida mundialmente, divulgou um relatório sobre a Copa do Mundo naquele ano. O material foi usado por um blog do Washington Post como base para uma lista com alguns fatos chocantes sobre o evento que ocorreria no Brasil. Segundo matéria do Correio Brasiliense de 2017, abre aspas, a construção do Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha gerou um rombo de mais de 1,3 bilhão de reais nos cofres da Agência de Desenvolvimento de Brasília, a Terracap, fecha aspas. Para se ter uma ideia dos escândalos envolvendo o estádio da capital, relatórios de auditoria apontavam que os valores do transporte das arquibancadas pré-fabricadas para o estádio eram de aproximadamente R$10 mil. No entanto, segundo a agência de notícias Associated Press, o consórcio cobrava do governo mais de 3 milhões, ou seja, mais de 300 vezes o custo original. Em 2017, o ex-governador do Distrito Federal, petista Agnello Queiroz, foi preso em uma operação da Polícia Federal que investigava superfaturamento nas obras do Estádio Nacional de Brasília. No mesmo ano, delações de ex-executivos das construtoras Odebrecht e da Andrade Gutierrez no âmbito da Operação Lava Jato citaram 9 dos 12 estádios utilizados como palco de crimes como cartel, pagamento de propina e também Caixa 2. Das delações, somente os particulares Beira Rio, em Porto Alegre, e Arena da Baixada, em Curitiba, ficaram de fora. Já a Arena Pantanal, em Cuiabá, não foi mencionada nestas situações, porém, também já havia sido alvo de denúncias. O Maracanã, que sediou a final da Copa de 2014, foi o campeão de propinas. Segundo relatos feitos pelo ex-presidente da construtora Odebrecht, Benedito Barbosa Júnior, ao Ministério Público Federal, só o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, recebeu 6,3 milhões de reais em pagamentos ilegais relacionados às obras. Nem o presidente do Tribunal de Contas do Rio, à época, Jonas Lopes, ficou de fora. De acordo com o ex-diretor da Odebrecht, Leandro Azevedo, o então membro do tribunal teria recebido R$1 milhão em fevereiro de 2014 para aprovar o edital de concessão do Maracanã. O acordo seria de R$4 milhões, mas as outras 3 parcelas não foram pagas porque estourou a Lava Jato. 2 figuras que ficaram conhecidas em 2021 por conta de suas atuações contra o atual governo, na CPI da Covid, também foram denunciadas. Os senadores e ex-governadores do Amazonas, Eduardo Braga e Omar Aziz, foram acusados de recebimento de propinas por 2 ex-executivos da Andrade Gutierrez. Clóvis Primo e Rogério Nora de Sá disseram que a Braga foram destinados 10% do valor da obra, que saiu por 660 milhões e meio de reais, e a Aziz, 5%. Uma matéria da Veja de 2016 afirmou que foram identificados sobrepreços que, somados, alcançavam R$1,5 bilhão nas obras dos estádios, além de indícios de pagamentos de propinas para governadores, parlamentares e partidos. A operação da Lava Jato também chegou ao Corinthians. O ex-presidente do clube e ex-deputado federal, André Sanches, do PT, foi alvo de inquérito sigiloso autorizado pelo ministro Teori Zavascki, do STF. Teori, que faleceu em um misterioso acidente aéreo, era relator dos processos do Petrolão na corte. À época, a Procuradoria-Geral da República pediu investigação contra o parlamentar por suspeita de crimes de corrupção passiva, tráfico de influência e lavagem de dinheiro.
Na proposta de delação premiada, os empreiteiros Emílio e Marcelo Odebrecht confirmaram que a empresa pagou Caixa 2 para a campanha de Sanches em 2014. Os empreiteiros afirmaram ainda que Lula e Dilma ajudaram a destravar financiamentos de 750 milhões de reais concedidos pelo BNDES e pela Caixa Econômica Federal para construir a Arena Corinthians, o Itaquerão, que sediou a abertura da Copa do Mundo de 2014. Minas Gerais não ficou de fora dos escândalos da Copa com o Mineirão. Em 2017, o empresário Joesley Batista afirmou à Procuradoria-Geral da República que pagou 30 milhões de reais em propina a Fernando Pimentel, do PT, para suposto Caixa 2 de campanha via a HAP Engenharia, uma das empresas do consórcio Minas Arena. No depoimento, Joesley disse que deu o dinheiro pedido pelo ex-governador em troca de 3% do Mineirão, que pertencia à HAP Engenharia. O estádio, inicialmente orçado em 426,1 milhões de reais, custou 695 milhões. A Arena Dunas de Natal teve valor inicial de 350 milhões de reais e o valor final de 400 milhões. Entre os investigados, o senador Agripino Maia, do DEM, o ex-deputado Henrique Eduardo Alves, do MDB, e a construtora OAS. Agripino se tornou réu por receber propina de empreiteiras envolvidas na construção do estádio. Já Henrique Eduardo Alves foi preso por corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro em função da obra. Em Pernambuco, as investigadas foram as empreiteiras Andrade Gutierrez e Odebrecht, que teriam acertado quem ficaria com a obra. Houve ainda suspeita de superfaturamento. O valor foi orçado inicialmente em 529 milhões e meio de reais, mas a obra chegou ao final com custo de 532,6 milhões. Na Bahia, as investigadas se repetem: Andrade Gutierrez e Odebrecht, que teriam usado a mesma tática de Pernambuco, acertando o vencedor da licitação. O valor inicial da obra foi de 591,7 milhões de reais e o valor final, 684,4 milhões. Em Fortaleza, além da Andrade Gutierrez e Odebrecht, as investigações se estenderam também a Queiroz Galvão. As empreiteiras admitiram que combinaram quem venceria a licitação. A obra foi orçada em 518,6 milhões e finalizada em 623 milhões de reais. No Mato Grosso, a Arena Pantanal, que tinha previsão de gasto de 454,2 milhões, custou 570,1 milhões. O ex-governador Silva Barbosa, do MDB, foi acusado pelo ex-secretário da Copa no estado de receber 5 milhões de reais em propina. O dinheiro serviu para acelerar a contratação da obra. Em 2015, o ex-governador foi preso e condenado por liderar um esquema de benefícios fiscais e apareceu na delação da JBS. Vale lembrar que as obras dos estádios para a Copa no Brasil tiveram estimativa em 2010 de 5,6 bilhões de reais, mas custaram quase 8 bilhões e meio de reais. O Mundial de Futebol de 2014 foi um fiasco não só pelo 7-1 da Alemanha sobre o Brasil, mas pelo olé que larápios mais uma vez deram no povo brasileiro, roubando na mão grande e sem constrangimento. Relembramos a tão famosa frase do ex-jogador Ronaldo Fenômeno à época, abre aspas, não se faz Copa do Mundo construindo hospitais. Curiosamente, vimos esses estádios utilizados durante a pandemia como fachada para mais roubalheira, com a desculpa de que serviriam como hospitais de campanha. Esquecer ou ocultar esses crimes é permitir que eles aconteçam novamente. Com informações direto de Brasília, Andréa Luiza Matias para a TV JCO. Take on the world. We're
take on the world.